Todo mundo acha, inclusive as mulheres, que mulher tem dor mesmo e é assim mesmo, Uhum. isso É faz parte a de ser mulher. normalização da dor, né. Normalização da dor. Vou falar muito claro, não é normal ter dor, Uhum. ninguém. Ontem eu estava escrevendo um artigo exatamente sobre isso e eu estava no olha que curioso, no site da Associação Internacional de Estudo da Dor. Lá tem um glossário de vários termos de dor e como tem que ser definido. Dismenorreia, que é dor quando tem cólica menstrual, não está lá. Dispareunia, que é dor durante o ato sexual, não está lá. Hum. Então, isso vem das mulheres, vem dos profissionais de saúde que ainda consideram isso, da mulher que se envergonha, né? Nossa, eu tenho essa dor, não é possível, isso aqui, eu sou fraca, eu sou isso, aquilo. Mais uma vez, não é normal ficar tendo dor. Podcast é mãe! Olá, bem-vindos ao podcast É a Mãe, nosso bate-papo sincero sobre maternidade real. Eu sou a Juliana Tiraboski e hoje o nosso assunto aqui é um problema que atinge milhões de mulheres em todo o mundo. Segundo as estatísticas, dependendo da fonte, a endometriose atinge 1 em cada 10 mulheres, segundo o Ministério da Saúde, e segundo um levantamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 6 milhões e meio de mulheres são atingidas pela doença. Então são muitas milhões de mulheres no mundo inteiro que sofrem de endometriose. E recentemente essa doença foi muito comentada na mídia, pelas pessoas, porque a cantora Anitta revelou que tem endometriose, que sofreu durante 9 anos com muitas dores, muito desconforto, sem saber o que que ela tinha de errado, até que ela conseguisse receber um diagnóstico correto da doença e passar por uma cirurgia. Então eu resolvi trazer esse tema aqui para a gente aprender mais sobre o que que é essa doença e como lidar com ela. Então, para conversar comigo e tirar dúvidas sobre essa doença, eu convidei a médica Márcia Mendonça, que é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e diretora científica da Clínica Origem. Oi, Márcia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ei, Juliana, tudo bem? Tudo bem? É um Obrigada por prazer, topar. poder falar sobre endometriose, né? Eu que trabalho com essa doença dita benigna há mais de 20 anos, acho ainda incrível que a gente tenha casos como o da Anitta, né? Que é uma pessoa que tem N recursos Uhum, para ir a qualquer médico sim. na hora que ela bem entender. E isso é ainda assustador e vem de situações, porque todo mundo pergunta: a endometriose é uma doença nova? Não, a endometriose foi descrita pela primeira vez em 1860. Nossa, já é conhecida há muito tempo. Há muito tempo, mas ela é uma doença que ela é bastante intrigante e desafiadora, Uhum, tanto para os médicos que trabalham com ela, quanto para as mulheres que sofrem com endometriose. uhum, Como você bem falou, são milhões de mulheres, é 1 em cada 10, mais ou menos. E é uma doença que é benigna, mas que ela provoca um efeito arrasador na qualidade de vida das hum, mulheres, porque ela leva a dor, que muitas vezes pode chegar a ser incapacitante, e a gente tem que lembrar que dor é uma questão muito individual, que cada um interpreta de uma maneira, sofre de uma maneira, então a intensidade é individual e o tanto que ela reflete na sua vida também é muito individual, mas a gente tem reflexo na vida pessoal, na vida profissional, na vida afetiva e familiar dessas mulheres. É uhum, uma doença também que leva à infertilidade, que é um outro uhum, problema grave. Sim, nem toda mulher com endometriose é infértil, mas entre as inférteis até 50% tem uhum. endometriose. Sim. Esse foi um dos motivos que eu resolvi abordar esse assunto aqui no podcast, porque é um podcast sobre maternidade, sobre gravidez. Então, eu Aham. imagino que muitas mulheres que nos escutam, que estão tentando engravidar, que têm o sonho de ser mães, talvez possam estar passando por esse problema, né? E talvez seja essa a causa da dificuldade de Sim, engravidar. sim. E a questão é que é difícil, e às vezes a gente está atendendo lá na clínica e a pessoa pergunta por que que ninguém nunca pensou isso.
porque a endometriose ela dá um trabalhinho para você fazer o diagnóstico. Uhum. A gente tem que conversar com a mulher, e aí as mulheres, elas vão assim, elas colocam muita coisa nos ombros delas e vão arrastando e vão se conformando. Ontem eu estava até lendo um estudo com meninas francesas, meninas em idade escolar, tipo ensino médio. 50% delas considerava que ter cólica, tinha cólica, cólica às vezes intensa, Uhum. e considerava aquilo normal porque aquilo já vinha de um aprendizado de casa que isso faz parte do ser mulher. Uhum. Então, essa colocação, essa que a gente chama de normalização da dor, atrasa um pouco o diagnóstico, porque às vezes eu vou conversar mais detalhadamente com as mulheres e elas dizem: não, na verdade, eu sempre tive cólica, mas assim, sempre achei que era frescura minha. Não é frescura. Uhum. O ciclo menstrual normal traz sintomas e alterações que têm a ver com o sobe e desce hormonal, mas dores que incomodam, que atrapalham a qualidade de vida, precisam ser investigadas. Então, uma avaliação com um ginecologista, né, detalhada, uma avaliação de outros fatores de dor, porque aí também, às vezes, a gente tem sobreposição de causas de dor. Algumas vão ter o intestino preso, outras têm Uhum. problema muscular, esquelético, de postura e etc. Então, acaba que você vai largando essa questão da dor, vai acumulando as coisas, e quando chega lá na frente que quer engravidar, a gente resgata essa história de meninas que perdiam a aula porque tinham muita cólica e já tinha aquela questão, às vezes, na família: ah, não, é época da menstruação da fulana, a família inteira menstrua. E aí você vai tendo essa questão de que a pessoa fica falando: não, isso aqui é frescura, porque toda mulher tem, e não é, Uhum. né? É E muito isso vai sendo importante você passado falar ao longo isso. do tempo, Uhum. sabe? E os exames diagnósticos, eles melhoraram, porque antes a gente precisava de uma cirurgia chamada videolaparoscopia para poder fazer esse diagnóstico. E Tá. hoje, com o método de imagem, com ultrassonografia e com ressonância magnética, desde que sejam feitos por pessoas com expertise adequado, com treinamento adequado, é possível identificar, Uhum. principalmente os quadros mais graves, que a gente chama da doença infiltrativa profunda, que está mais associada à dor, que pode chegar na bexiga, como chegou para a Anitta, né? No intestino. E aí, às vezes, a hora que a gente faz essa avaliação, conversa com essas mulheres, e elas falam: mas eu fiz 10 ultrassons, nunca ninguém encontrou nada. É porque não foi feito da maneira adequada, porque você precisa de um preparo, precisa de um médico capacitado a fazer essa avaliação. Não é qualquer ultrassom que vai diagnosticar a Não doença, é então. qualquer ultrassom. E a outra Tá. coisa é que pode existir um quadro de dor com lesões mínimas, é aquilo que eu falei, a dor é individual. Então, Uhum. a endometriose ela causa um certo desequilíbrio, assim, não é porque quanto mais endometriose eu tenho, mais doença eu tenho. Eu Tá. tenho pacientes que a gente vê na ressonância, ela tem lesão no intestino, ela tem lesão na bexiga, ela tem cisto no ovário, a pelve dela está tomada e ela não sente quase nada. E eu tenho Nossa. pacientes que às vezes a gente leva para cirurgia para esclarecer questão de dor, o que hoje em dia é mais raro, a gente opera cada vez menos, e você vê que ela tem lesões mínimas que não vão aparecer na ultrassonografia. Mas isso não quer dizer que não exista tratamento para a dor ou para a questão da infertilidade. E que Tá. não há uma questão assim, não quer dizer que você tem que escolher: ou eu engravido ou eu trato a minha dor. É possível fazer as duas coisas. Uhum. É só que você precisa também de médicos que saibam lidar com a doença, no Uhum. sentido de que hoje em dia a gente é menos invasivo, seja nos tratamentos e na realização de exames. Então, eu posso ter condução pouco invasiva, eu não preciso sair operando toda vez que aquela mulher tem dor ou que surge um cisto de endometriose, por Uhum. exemplo. Então, a gente tem que Tá. saber lidar com a doença, e isso exige um certo preparo também dos médicos. Uhum. Tá. Agora, assim, para a gente entender exatamente o que que é a endometriose, por que que ela é difícil de diagnosticar,
Vamos explicar, assim, exatamente o que que é essa doença. Eu sei que a endometriose é quando existe a presença do endométrio, né, que é o Uhum, tecido menstrual, fora do útero, é isso? O endométrio, exatamente. então, ele é aquela camada que reveste o útero, certo? É. Na verdade, o que que é o endométrio? É como se a gente imaginasse o útero no formato de uma pera, ali onde fica a sementinha da pera, lá dentro, tem um tecido que forra como se fosse um tapete que forma aquela parte ali interna e que cresce todo mês, preparando para receber uma possível gravidez. Certo. Se a gravidez não ocorre, aquele tecido todo ele descola e Uhum. sai na forma de menstruação. Em quase todas as mulheres, mais ou menos 90%, tem o que a gente chama de refluxo desse sangue, que ele volta. No útero, a gente tem as trompas, né, que são dois tubos conectados Uhum. ao útero, que vão até os ovários, é ali que ocorre a fertilização. Mas ali também tem comunicação com a pelve feminina. Então, pode existir refluxo do sangue menstrual para dentro da pelve. O que acontece na maioria das vezes? O organismo vem com suas defesas e faz uma limpeza daquele sangue que porventura caiu ali. Em mulheres que desenvolvem endometriose, existem vários mecanismos que vão permitir que aquele sangue fique ali e que se desenvolva e que ele se fixa em cima da bexiga, no ovário, em outros órgãos da pelve e comece a menstruar todo mês e aquilo vai produzir um processo inflamatório. Então a gente vai Uhum. começar a ver cistos, pequenos nódulos que vão crescendo. Na verdade, eles crescem lentamente ao longo do Tá. tempo, e aí vão, nesse processo inflamatório, né, que existe na pelve das mulheres com endometriose, eles vão causando dor. Tá. E só para eu Eventualmente, entender, esses cistos e nódulos, então, são formados por esse refluxo de sangue que ficou aprisionado ali em algum ponto da pelve? acredita-se que sim, mas existem outras alterações. Tem estudos mostrando, por exemplo, que o endométrio das mulheres com endometriose, ele tem algumas alterações, ele é doente. E por isso que ele consegue sobreviver e ficar ali dentro. Tem alterações inflamatórias. Acredita-se também que a doença, que é essa doença profunda que fica no intestino, na bexiga, ela tem alguns outros mecanismos de transformação. Ou seja, a doença ela é heterogênea, ela pode aparecer em vários órgãos, então ela tem um comportamento que lembra um pouquinho o comportamento do câncer, porque ela aparece em vários lugares, Uhum. invade, só que ela não é maligna, ela é benigna. É outra preocupação das mulheres com endometriose. A hora que vem a ressonância, vem a ultrassonografia, mostrando aqueles nódulos em vários lugares, muitas têm medo de câncer. Mas a gente sabe que não necessariamente há um aumento da chance de câncer ou que ela tenha uma possibilidade de desenvolver mais E câncer. por que que ela é chamada, então, de uma doença benigna? Por quê? Porque ela não vai se transformar num tumor maligno, é Não, isso? não, ela não sofre em geral essa transformação, ela não leva em geral à morte, ela não vai se espalhando Certo. e tomando conta, mas ela provoca um estrago na qualidade de vida, porque a Sim. mulher vai ter dor durante a relação, algumas com acometimento intestinal começam inclusive com dor para evacuar, vão ter dificuldade para engravidar, porque em algumas situações a endometriose pode levar à obstrução das trompas, mas em Certo. muitas mulheres ela acaba não levando à obstrução das trompas, mas ela altera o processo ovulatório, altera o endométrio para poder receber o embrião, produz Uhum. substâncias que dificultam a vida do espermatozoide para produzir fertilização. Então, assim, ela orquestra várias situações que são inadequadas para a Uhum. gravidez e a gente acaba tendo que recorrer à fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, que é, em geral, o tratamento mais indicado para essas mulheres. Tá. E a ciência, né, os médicos sabem, por que que isso acontece, qual é a causa da endometriose, ou isso é uma coisa que, assim, pode acontecer com qualquer mulher, não tem como evitar, não tem como prevenir? Não, não tem como evitar, nem como prevenir. A gente não tem um mecanismo, por exemplo, um gene só que leva a doença. São vários mecanismos inflamatórios,
mecanismos relacionados à morte celular, à produção de hormônios que estão alterados em conjunto e que Uhum. produzem a doença. Então, o que nós fazemos em geral? A gente às vezes silencia os sintomas da doença, mas nenhum tratamento é curativo. Então, uma vez que você tem endometriose, você sempre vai ter, não tem cura. O cuidado é ao longo do tempo. A gente Uhum. consegue melhorar a qualidade de vida, reduzir bastante dor, a gente consegue produzir gravidez, mas tudo isso com tratamentos. Tá, e nem a cirurgia é capaz de curar totalmente a Não, por doença? melhor que seja a cirurgia. Às vezes a gente recebe muita mulher querendo arranca meu útero que eu vou ficar bem. E o útero, coitado, ele pode ser até removido, mas pode continuar com dor, pode continuar com lesão, porque o útero, a única questão é que você vai parar de menstruar. Mas as lesões que Já estão lá existem, né? já existem. Uhum. E tem alguns estudos, inclusive eu estudei isso no meu doutorado, aquele nódulozinho de endometriose que está ali menstruando fora do útero, ele tem alguns mecanismos para facilitar a sobrevivência dele, para se defender de alguns ataques. Então, existem outros mecanismos que a gente ainda desconhece, que pode estar relacionado à expressão de algumas moléculas, pode estar relacionado à presença de célula-tronco nessas lesões que mantém a doença sempre Hum. em atividade se renovando. Então, é muito difícil, por melhor que seja, né, o cirurgião que vá lá para poder remover o máximo possível, ele não consegue eliminar os mecanismos. Uhum. Então, o que a gente faz é controle e acompanhamento a longo prazo. Tá. Nem gravidez cura a doença. Às vezes eu vejo gente, eu vou engravidar para poder curar a minha Uhum. endometriose. Você não consegue curar a doença, É, infelizmente. já ouvi falar isso, assim, não aconteceu comigo, mas aconteceu com amigas, com mulheres que eu conheço, do próprio médico falar: "Olha, se você pretende engravidar, é uma boa, porque a gravidez pode te ajudar a curar a endometriose", isso não acontece? Não, não cura. O que na verdade é que a produção hormonal da gravidez é uma produção que deixa a doença mais quietinha, mais quiescente, mas Tá, não necessariamente produz cura. tá. Você pode ter uma redução de atividade. O que na verdade acontece é que a doença normalmente ela é lenta. Quando eu Uhum, faço um certo. diagnóstico, por exemplo, como o da Anitta, né, de longos anos, você imagina que a doença está ali há em torno de 3 a 5 anos, em alguns casos até há 12 anos. Nossa, E que é a muito doença tempo. anda, é muito tempo. Por isso que é aquela questão, né? Passa em média por 5 médicos, escuta que aquilo dali é normal, que faz parte Uhum, de ser mulher, e muitas vezes escuta isso de um ginecologista. E uhum, isso, assim, são dados americanos, mas eles são repetidos na França, na Alemanha, na uhum. Inglaterra, aqui no Brasil. E a gente trabalha muito, a sociedade brasileira de endometriose, a SBE, a Comissão Nacional Especializada da Febrasgo de endometriose trabalha muito, a gente tem protocolos, a gente faz programas educativos para médico, para a população em geral, né? Coloca orientações e processo educativo nas redes sociais, mas ainda assim eu continuo recebendo mulheres com essa mesma história. Aí sempre tive dor, Uhum, sempre achei, inclusive assim, alunas minhas da faculdade de medicina que colocam isso para elas mesmas. uhum, Então, essa questão de colocar para a mulher que, né, tô com dor, minha qualidade de vida está ruim, preciso me cuidar, preciso de avaliação, ela é fundamental. E se assim, uhum, alguém falou isso é normal, isso é do ser mulher, não aceite isso. Né? Vá uhum. buscar. Pode ser que algumas mulheres tenham o que a gente chama de dismenorreia primária, que é uma cólica menstrual para o qual a gente não encontra uma alteração. Mas a secundária, que tem a ver principalmente com endometriose, com adenomiose, ela é bastante comum. Então a Então, primária é essa cólica que não tem uma causa específica. exato, exato. Que é comum demais em adolescente. Tá. Agora E só resgatando, desculpa, pode falar. só resgatando esse dado que você trouxe então, né, de um estudo americano, eu acho muito importante falar sobre isso, eu achei muito impressionante esse dado. É um Sim, estudo americano da pesquisadora Mary Lou Bowen, que é presidente da Associação de Endometriose,
que, como você estava até me explicando antes da gente começar a gravação, né, é uma associação americana que trabalha com a conscientização sobre a endometriose para Uhum. médicos e pacientes, né. E nesse estudo que ela fez, com mais de 3.000 mulheres, cerca de 61% das mulheres entrevistadas com endometriose escutaram de um médico, incluindo ginecologistas, que não havia nada de errado e que a dor era normal, e 47% passam por 5 ou mais médicos até obter diagnóstico e tratamento adequados. Quer dizer, é muita peregrinação de médico em médico até Muito. descobrir uma solução, né. É. Eu recebo essas mulheres, assim, elas chegam às vezes, assim, com uma pilha de exames, Uhum. põe assim, meio sem graça em cima da mesa, e já começa, eu fico pasma, olha como que as mulheres são. Ai, doutora, minha história é longa, mas eu vou resumir para não tomar muito seu tempo. Já Escuta chega quase aqui. pedindo desculpa, Pedindo né. desculpa porque eu fiz um tanto de exame, porque o meu caso é difícil. Então, assim, é uma questão de que eu acho que as mulheres têm que ter em mente, é que, assim, qualidade de vida é fundamental. Se tem Claro. alguma coisa atrapalhando minha qualidade de vida, é muito raro você chegar no consultório médico hoje em dia e não ter absolutamente nada que se possa fazer para melhorar. Uhum. Então, assim, compreender, entender, e aí existem coisas, porque à medida que você vai passando o tempo com dor, e aí se vem infertilidade em cima, se vem dificuldade para engravidar, então você quer destruir, arrasar a mulher. E a endometriose é cruel porque ela reduz o que a gente chama da reserva folicular, porque a gente nasce com um número fixo que não se renova de Uhum. óvulos no ovário. Certo. Né? O que está acontecendo? Ao longo da vida, você menstrua e ao longo da vida você vai tendo um desgaste, esse desgaste, porque não renova, né? Então, assim, é uma conta bancária que você só vai tirando, nunca põe dinheiro de volta. Então, uma hora isso Uhum. vai zerar. Zera na menopausa, que é Certo. em torno dos 50 anos. Só que, para a questão reprodutiva, para a questão de fertilidade, isso começa a piorar muito a partir dos 35 anos e despenca Uhum. depois dos 37 em direção aos 40. O que acontece com as mulheres? Se você olhar a nossa estatística, de 2008 a 2018 aumentou 56% o número de mulheres que teve parto após os 35 anos, ou seja, adiamento. Então, Uhum. você vai começar a pensar, e aí tem pesquisa mostrando, na Europa, 70% das mulheres entre 30 e 35 anos não está pensando em engravidar. Aqui no Brasil é em torno de 40%. Ou seja, se você tem endometriose e começa a querer pensar em engravidar a partir dos 35, você vai ter problema sério. Por quê? Porque você vai ter a idade mais a endometriose te atrapalhando. É E por o isso que a endometriose faz que destrói esse ou diminui essa é reserva de essas folículos que a gente tem? alterações, essas alterações moleculares, hormonais que a endometriose provoca, parecem piorar a qualidade do óvulo. Então, Uhum. eu falo para as pacientes, é como se eu estou tentando acelerar e a endometriose vem e puxa o freio de mão. Então, eu reduzo a quantidade, a qualidade dos óvulos. O endométrio que vai lá receber o embriãozinho, ele está de pior qualidade. Então, o embrião precisa conversar com o útero da mãe para poder implantar e produzir a gravidez. Eu tenho esses problemas todos. E a questão da reserva, ela é importante, porque o Uhum. que acontece? Além disso, né? Então, existe um estilo de vida moderno, estressante, exposição à poluição ambiental, mudanças climáticas. Acabou de sair uma série de trabalhos mostrando como que toda essa poluição e as mudanças climáticas estão interferindo na fertilidade. Para as mulheres, por exemplo, maquiagem, a comida ultraprocessada, industrializada, que tem os chamados disruptores endócrinos, que são substâncias que podem modular a ação hormonal e levar à infertilidade. Então a gente começa, eu falo que a gente vai enchendo o copo e cada hora vem uma gotinha, então uma hora Uhum. entorna. Então, para as mulheres que estão pensando, né, ou que a maioria está pensando em não engravidar antes dos 35 anos, é preciso uma avaliação, vá ao médico, tem exames para avaliar sua reserva ovariana, Uhum. veja qual que é o seu planejamento, e se o seu planejamento é para após os 35 anos, pense em congelar óvulo.
porque você não sabe o que você vai enfrentar. Eu falo que o congelamento de óvulo é igual o extintor de incêndio. Não necessariamente você precisa dele, mas ele está lá, porque se você ficar esperando um incêndio para pensar onde eu vou procurar um extintor, você vai ter problemas. Como a gente tem uma perda com a idade e a endometriose pode piorar isso um pouco mais, então eu sempre avalio as mulheres que eu faço diagnóstico de endometriose, que não tem perspectiva, não tem planejamento reprodutivo, não sabe quando vai engravidar, não sabe nem se quer engravidar. Uhum. A gente tem essa conversa de avaliação, porque lá na frente, se ela se arrepender ou se ela pensar diferente, não tem como voltar atrás. Certo. Independente de qualquer coisa, a idade vai piorar. Se eu tenho mais uma doença, mais uma alteração, então deixar o Uhum. óvulo congelado faz parte desse planejamento. Então, assim, você está na faixa dos seus 30 e poucos anos, né? Ou tem diagnóstico de endometriose, ou não tem definição de parceiro, ou tem parceiro e não sabe se realmente vai querer ser mãe, vai ao médico, faz os exames de avaliação que a gente faz de reserva ovariana. É óbvio que não tem nenhum exame que vai falar, fica tranquila que nos próximos 2 anos você tem fertilidade, porque Uhum. a gente não mede fertilidade humana. E nós, humanos, temos fertilidade ruim, tá? E a gente perde muito rápido. Se a gente comparar com outros mamíferos, o que, que acontece, por exemplo, com uma leoa? Quando ela está Uhum. perdendo fertilidade, ela está envelhecida já. O envelhecimento dos outros órgãos e o ovário acompanha. O que, que acontece com as mulheres? Expectativa de vida nossa, assim, vamos num número ruim, 75 anos. As mulheres entram em média na menopausa com 50. Ou seja, você tem mais ou menos ainda mais um terço de Uhum. vida com qualidade na pós-menopausa. Então, você tem que parar para pensar, né, nesse planejamento e reconhecer isso, porque existe uma ideia que nós lá, eu lá dentro da Origem, na clínica de reprodução humana, eu tenho muita tecnologia, eu tenho uma equipe preparada, um laboratório sofisticado, a gente tem medicação, mas qual que é a minha matéria-prima? É o óvulo. Uhum. Então, faz toda a diferença estar abaixo dos 35 anos, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. E se tiver endometriose, então esse, né, planejamento tem uma dificuldade a mais, esse Tem uma planejamento é mais dificuldade a mais. importante ainda, né? É mais importante ainda. Então, assim, as mulheres que, né, têm feito maravilhas, que saíram, que conquistaram o mercado, que são mães, que planejam tanta coisa. Eu tenho visto muita mulher jovem, inteligente, brilhante, que desmorona na cadeira do consultório a hora que percebe que a reserva ovariana está ruim, ou que está quase esgotada, que a chance dela vai ser ruim, porque ela tinha todo o planejamento, mas essa questão não foi devidamente pensada ou trabalhada. Uhum. Então, é preciso pensar isso. Nós temos trabalhado muito essa questão de conversar com as mulheres, de falar, eu não sei o que vai acontecer. Tem muita mulher que engravida com 40 anos, tem paciente que vira e fala para mim, mas eu tenho na minha família alguém que engravidou com 40 anos, e eu falo Uhum. assim: a minha avó teve o meu pai aos 45 anos, mas ele foi o 11º. É diferente, são mulheres diferentes, épocas diferentes, expostas a diferentes poluentes, alimentação, estresse, uma série de coisas. Então, não dá para ficar pegando esse exemplo, ou tem gente que fala, eu conheço uma amiga que, de repente, ela desestressou, desencanou e engravidou. Esses casos são raros. A gente sempre escuta uma história. Uhum. Mas eu que Sempre. Eu trabalho, escutava muito isso quando eu estava tentando engravidar. não é? Ah, Mas relaxa, fica tranquila que você vai relaxa. engravidar logo. É. Assim, o estresse atrapalha a ovulação? Atrapalha. Uhum. Um organismo estressado, seja do ponto de vista físico ou psíquico, ele vai ter problemas para ovular? Vai. Mas isso não é geral para todo Uhum. mundo e são coisas que a gente corrige com facilidade. Uhum. E Então, eu sou uma das pessoas que ficava propagando essa ideia, porque comigo, a época que eu demorei para engravidar e eu ficava muito ansiosa. aham, A época que eu fiquei menos ansiosa, eu engravidei em seguida. Então eu sempre
achei Sim, essa noção, assim, de que você estar relaxada e não estar tão preocupada ajudava a engravidar. No meu caso, pode ter sido só uma coincidência, pode ser que provavelmente. realmente ajudou, mas, assim, não dá para tomar isso como uma regra, né. Não, eu trabalho com reprodução assistida há 25 anos. Uhum. A gente conta nos dedos esses casos. A maioria das pessoas que, se não buscar tratamento, não buscar avaliação, principalmente se a mulher estiver acima dos 35 anos, vai ter problema. Aí, às vezes, a gente dá alguma palestra, dá alguma entrevista, vem alguém que comenta na rede social: ah, mas eu fui exceção. Ótimo, bacana. Né? A gente acha ótimo quando não precisa do empurrão da reprodução assistida, Sim, mas isso não serve para aconselhar todo mundo. A é. maioria vai ter dificuldade. E a outra coisa, acima dos 40, o que, que acontece? Você reduz muito a chance de engravidar e aumenta muito a chance de abortar. Vai para Uhum, uns 75% da chance de abortar. Porque no início da vida embrionária, quem está no comando é o óvulo. Eu até brinco com os pacientes: olha, o seu óvulo jovem, ele é super ativo, atento. Entrou um espermatozoide lá que não está muito assim, né, dentro dos conformes, ele dá uma geral nesse espermatozoide, ele conserta algumas coisas, ele fala: ó, a mulher é fenomenal, ainda faz essa parte assim. aham. Só que com o tempo, o que, que acontece? O óvulo começa a perder um pouco desse foco dele, então a gente Esse começa a. superpoder. Exatamente, a gente começa a ter alterações. E o que, que Uhum, acontece? Você vai ter anomalias no bebê, as uhum, anomalias numéricas de cromossomos que nós chamamos aneuploidias, a maioria resulta em abortamento, mas algumas sobrevivem. Uma delas é a síndrome de Down, que é a trissomia uhum, do 21. Mas alterações de outros 4 cromossomos também podem ocorrer, algumas que podem levar a gestação a termo e resultar em morte perinatal ou neonatal. uhum, Então, tem outra questão também das complicações. Acima de 40 anos, aumentam as chances de complicações na uhum. gestação, né? Sim. Então, você tem que parar para pensar tudo isso. A gente consegue resolver tudo isso? Consegue fazer um pré-natal, né? Com mais cuidado e etc. Consegue. Mas se a gente puder evitar riscos, né? Uhum, Assim, seria o ideal. E a outra coisa que, do ponto de vista, voltando lá para o ovário, eu tenho muita mulher que chega com 42, 43 anos e fala: não, mas agora que eu estou pronta. Realmente, muitas se sentem prontas do ponto de vista emocional, do ponto de vista do relacionamento, do ponto de vista da vida como um todo nessa faixa etária, uhum. né? Só que não adianta, ótimo, eu faço muita atividade física, eu corro, eu não bebo, a minha dieta é controlada e tal, ótimo. Mas, mesmo assim, o seu ovário envelhece. Ah, Uhum, eu tomei pílula durante muito tempo. Tá, você ficou sem ovular, mas existem mecanismos que ainda mantêm o envelhecimento ovariano. Tem uma parte do funcionamento ovariano que é totalmente no escuro para a gente. Então, uhum, tudo isso você tem que levar em consideração. Então, uhum, assim, tem avanço tecnológico, ótimo. Cuida bem da saúde, ótimo, fantástico. A gente sabe que esse cuidado é importante, que os 100 dias antes de engravidar são fundamentais para a saúde tanto de óvulo quanto de espermatozoide, mas que se eu tivesse que tirar um fator que é o que modifica tudo, é a idade da mulher. Eu brinco com as minhas pacientes: olha, quem projetou isso não estava num dia muito bom, é não, muita porque. crueldade com as mulheres, né, porque inclusive você Exato, estava falando, né, da mulher se sentir preparada. Às vezes ela até se sente emocionalmente preparada, mas tem a questão da vida profissional, da carreira. A gente sabe exato, como o mercado de trabalho é cruel e é difícil para mulheres que são mães. exato. Então, às vezes, a mulher até gostaria de ter antes, mas não quer ou não pode, porque ela tem medo, né, que Ah, isso afete a carreira dela, a vida profissional, que ela deixe de ganhar dinheiro e ela precisa daquele dinheiro para sustentar o filho. Então, por isso exato. também muitas esperam até que elas tenham uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional maior, né. Então, quer dizer, Aham. tem tudo isso também, não é uma questão social, muito importante, né, porque talvez se o mercado de trabalho
fosse mais justo com as mulheres que são mães, Aham, talvez muitas não tivessem que esperar tanto tempo, né. exato. Mas aí que entra o congelamento, porque aí Uhum, você tira esse peso dos ombros. uhum, As minhas pacientes, a hora que elas decidem, porque eu tenho toda essa conversa e essa angústia, então vai desde essa questão do medo de perder espaço no mercado de trabalho, indefinição em relação aos parceiros, uhum. né? Sim. Então isso gera uma angústia. Muitas se sentem assim: eu vou congelar óvulo porque eu sou um fracasso, porque eu não consegui um relacionamento. Opa, peraí, Não, isso aí são imagina, dois, olha né? o peso, né, na cabeça Olha, dessa mulher de se sentir um é, fracasso, isso é mas muito isso é injusto, né. comum, é. E eu fico assim: não, você não pode pensar isso. Uhum, Você tem que pensar que você tem opções. Então, assim, se esse é o seu peso, eu te ajudo nisso, uhum, né? sim. Toma essa decisão. Mas essa decisão de chegar dentro da clínica para pensar em congelar ovo, ela é uma decisão difícil ainda para a maioria das Uhum, mulheres, entendi. né? E que deveria já estar, assim, por isso que a gente está trabalhando muito assim, educar. Uhum, Não pense que o desenvolvimento é tão extraordinário, ele é extraordinário, do que tudo que a gente faz hoje em dia dentro da clínica de reprodução assistida é fantástico. Mas nós temos limites. E o uhum, limite é o limite da nossa espécie. entendi. Nós ainda não conseguimos rejuvenescer os óvulos. Uhum, O homem, ele tem uma renovação dos espermatozoides a cada 2 meses. uhum. Mas Ai, a a mulher natureza é não. muito cruel com as Não é mulheres, isso que eu por estou que que a falando, que gente é assim? esse projeto ele precisa ser revisto, É. né? Bom, então fica o recado aí para as mulheres que estão ouvindo a gente, que se querem ter filhos mais tarde, tudo bem, é uma escolha super válida, mas se planejem, né. Agora eu queria voltar um pouquinho a falar de endometriose, sobre sintoma e tratamento. A gente falou muito Uhum. da dor, né. Aham. Esses cistos, esses nódulos da endometriose, eles, falando de uma maneira bem simplista, tá, bem leiga, eles causam um processo inflamatório e é isso que causa a dor, é isso? Sim. E Na essa verdade, dor geralmente na desculpa. pode falar. Não. Não, eu queria entender, essa dor geralmente é na região, da do útero, da pelve, pode surgir em outros lugares do corpo e existem outros sintomas além da dor? Tem a dor na relação sexual, né, a Anitta falou Uhum. disso, você falou de também, sintomas intestinais, né, tem mais algum outro sintoma, assim, que a gente não tenha falado, que é importante as ouvintes estarem atentas? Sim, olha só, endometriose, o que que caracteriza? Cólica menstrual. Tá. Mas ela pode ter outras formas de dor. Dor durante a relação sexual, principalmente aquela dor profunda. Pode ter dor ao urinar, sangue na urina, Uhum. Tá. por causa da localização. Você vai ter localização desses implantes, desse tecido menstrual, e eles gostam muito de ficar perto de região de nervo. Uhum. Então, além da questão da proximidade, do estímulo, às vezes a paciente vai fazer um ultrassom endovaginal, a sonda do endovaginal toca lá no fundo, atrás do útero, Hum. ela morre de dor. Nossa. Então, isso tem a ver com tanto encostar quanto do processo inflamatório que existe, Uhum. fora que você vai juntando outras coisas, porque aí a musculatura do assoalho da pelve, ela fica também, às vezes, mais tensa, então a dor pode ter a ver com isso. Ela vai ter dificuldade para evacuar, então dor ao evacuar, principalmente durante o período menstrual, fala a favor de endometriose. E Uhum. aí ela já tem constipação intestinal, então o intestino preso piora isso um pouco mais. Você vai ver que períodos de estresse vão exacerbar essa dor. Você pode ter implante de endometriose. Eu já tive paciente que tinha uma dor no ombro e ela começou a reparar que era do período menstrual. Aí teve um dia que ela teve um pneumotórax, que é quando você tem ar na pleura, fora do pulmão. E ela foi rapidamente para o hospital. Eles drenaram, a hora que viram tinha sangue, Hum. acharam que era câncer e era endometriose. E ela tratava Nossa. essa dor no ombro de longa data. Nossa, mas como é que foi refletir no ombro isso? Estava no pulmão a endometriose. Mas e como Então, é que do assim, pulmão foi refletir uma dor no ombro? mas é porque era aqui no ápice, né? Aqui em cima, no ápice pulmonar. Caramba, né, eu Então, nunca ia imaginar. então dor, ela às vezes não localiza bem.
Não quer dizer que está na região ali próximo do útero que dói ali. Uhum. Por exemplo, tem paciente que fala: o meu ovário está doendo, tem um cisto. Raramente o ovário dói. É o que acompanha o cisto, por exemplo. O cisto ovariano de endometriose, 50% das vezes ele está acompanhado de lesão do intestino. Então, a gente tem que buscar isso. Tá. Então, a doença é cheia de nuances. Outra coisa, até 20% das mulheres pode não ter sintoma nenhum. Eu tenho paciente Eu que ia vem, perguntar isso, se existe uma versão assintomática da existe, endometriose. existe, e às vezes eu pego essas mulheres na investigação de infertilidade. Ah, tá. E aí eu vou fazer a avaliação, vou ver os exames, e aí Uhum. eu peço, às vezes, exames mais detalhados, e às vezes o paciente cai de costa. Nossa, mas Nossa, não como? sente Mas nada? eu não sinto nada. Sim, você não sente nada, mas tem. Então, Uhum. isso que é a dificuldade da doença. E essa questão dessa complexidade de manifestações, de cada mulher tem uma doença diferente. E é por isso que é tão difícil diagnosticar, porque eu queria chegar nesse ponto. Por que que tem É. mulheres que demoram até 12 anos, como você falou, para serem diagnosticadas? Você falou até que no começo da nossa conversa, que antigamente não existia exames que diagnosticassem a endometriose, que era necessário fazer uma cirurgia, uma Uhum. videolaparoscopia, era isso? Isso, uma vídeo. Para Isso, identificar. Então hoje a gente já tem exames, mas depende de como ele é feito, não é qualquer exame. E, assim, por que que é tão isso. difícil de diagnosticar? É porque ela, como você falou, é muito complexa, é muito diferente de mulher para mulher, é isso? É um pouco de tudo, mas primeiro porque todo mundo acha, inclusive as mulheres, que mulher tem dor mesmo e é assim mesmo, Uhum. isso É faz parte a de ser mulher. normalização da dor, né? Normalização da dor. Vou falar muito claro. Não é normal ter dor. Uhum. Ninguém. Ontem eu estava escrevendo um artigo exatamente sobre isso e eu estava no. Olha que curioso, no site da Associação Internacional de Estudo da Dor. Lá tem um glossário de vários termos de dor e como tem que ser definido. Dismenorreia, que é dor quando tem cólica menstrual, não está lá. Dispareunia, que é dor durante o ato sexual, não está lá. Hum. Então, isso vem das mulheres, vem dos profissionais de saúde que ainda consideram isso, da mulher que se envergonha, né? Nossa, eu tenho essa dor, não é possível, isso aqui eu sou fraca, eu sou isso, aquilo. Mais uma vez, não é normal ficar tendo dor. Dor precisa ser Tá, avaliado porque mas sinaliza lesão. e a cólica menstrual que não é da endometriose, também não é normal sentir? Ter algum grau de dor pode existir. Eu já Tá. falei que isso é muito da sensibilidade. Sim. Cada mulher tem Precisa de uma avaliação. tolerância Exato. diferente, né? Precisa de avaliação. Não encontrou nada, a gente pode fazer vários tratamentos. Não é preciso se Uhum. conformar com isso. Esse Certo. estudo francês que eu estava falando, as meninas, metade nem considerou ir ao médico, achou que aquilo fazia É parte normal, faz do parte de ser sofrimento da mulher. mulher que ela Uhum. isso. E a maioria se automedicava de maneira equivocada. Então ficava tendo dor de longo prazo. Quando a Nossa. gente tem dor de longo prazo, a gente tem aqui no cérebro um centro chamado centro da dor. E tem uma sensibilização dele. Então é como se ele ficasse cada vez mais sensível. Eu falo que é um gato escaldado com medo de água fria. Então Uhum. fica mais fácil de ter dor. Fora que você vai tendo outros tipos de sintoma, de cansaço, de estresse. Então, às vezes alguém fala, mas a mulher com endometriose é mais deprimida, ela é mais sensível. Eu respondo, gente, se eu ficasse andando de médico em médico com dor, ninguém desse atenção e falasse que isso era assim mesmo, eu não ia ser muito benta, não. Eu ia Nossa, ter com um problema certeza. sério. Não tem jeito. É Não aquela tem questão da jeito. qualidade de vida que você falou. Como é que a pessoa Exato. pode ter uma qualidade de vida desse jeito, né? Não É. dá. Tem, tem um estudo que saiu, acho que em 2019, mostrando assim como que o ciclo de vida da mulher com endometriose é afetado. Então, como você pega mulheres jovens na faixa dos 30 anos, no momento que você está tendo definições de carreira, de relacionamento, de construção de família, e ela é atingida pela doença, seja com dor, seja com infertilidade, enfrenta todo esse estigma, a vida dela muda para sempre e, em geral, para pior. Uhum. Então, é preciso pensar nisso, é preciso olhar essas meninas, é preciso dar o tratamento adequado.
dar orientação, o diagnóstico. A gente hoje em dia não sai operando, você falou em relação a tratamento. A Isso. cirurgia, ela é uma cirurgia que é feita em situações muito específicas. Se eu tenho, por exemplo, a lesão da endometriose querendo obstruir a drenagem da urina, obstruir o caminho lá das fezes no intestino. Eu tenho um cisto que tem uma cara que não se define muito. Eu Uhum, já falei que a associação com câncer ela é bem rara, mas se eu tá. tenho dúvida é melhor olhar, né? Uhum, Ou se, por exemplo, ela não consegue engravidar porque ela vai ter uma obstrução do intestino se ela engravidar com aquela lesão, mas isso são casos de exceção. Em geral, a gente trabalha, avalia tudo. Primeira coisa, existe alguma coisa que eu preciso operar de qualquer maneira? Não. Se não existe, né, eu posso tratar a dor. O tratamento da dor vai depender assim, ela quer ou não quer engravidar, que na maioria das vezes eu suspendo a menstruação. E eu posso fazer isso de maneira segura e eficaz com vários tipos de medicamentos hormonal, com DIU medicado. Depende do que aquela mulher quer. tá. Não é só assim, eu falo que a gente não tem a varinha de condão, não é uma Uhum, coisa só. Eu preciso de trazer essa mulher, porque na maioria das vezes a dieta está ruim, o sono, não tem atividade física, então eu ponho em algum tipo de atividade física. Chama a fisioterapeuta para ver o assoalho pélvico, às vezes precisa trabalhar o assoalho, precisa fazer uma fisioterapia, um tem que cuidar da pilates. saúde como um todo. Exato. Eu ponho em acupuntura. Isso são os protocolos que a gente tem de mais avançado para tratamento da dor. Uhum, É tá. óbvio que tem situações que eu vou fazer todo esse protocolo e isso não funciona, então eu programo um tipo de cirurgia. Mas essa cirurgia, em geral, não envolve a remoção do útero, muito menos dos ovários. Tá. Lembrando que os ovários eles têm um papel fundamental na saúde da mulher. Uhum. Remover os ovários antes dos 45 anos, eu vou comprometer a saúde cognitiva, do ponto de vista da memória, mental, saúde óssea, saúde cardiovascular dessas mulheres, de modo que eu posso tirar até 10 anos de Nossa. longevidade delas, Isso por porque os causa da ovários são produção importantes. hormonal dos ovários. Exato, o estrogênio, o hormônio feminino, ele tem um papel fundamental na saúde das mulheres. Então, eu tenho outras formas não invasivas que eu consigo manter, inclusive, a capacidade reprodutiva dessas E mulheres. isso não poderia ser suplementado, por exemplo, retirar o ovário e suplementar um estrogênio. Pode, pode, mas assim, você Não vai é tirar o o ovário ideal, né? exatamente para quê? É uma coisa Eu tiro em muito situações radical, específicas. né? É muito radical, principalmente antes dos 45 anos. A Uhum, doença é benigna. A outra coisa é que para a fertilidade, eu raramente faço cirurgia para melhorar a fertilidade. uhum. O melhor tratamento, em geral, é a fertilização in vitro, sendo que eu avalio o casal. Eu não posso sair. A mulher tem endometriose, então o marido eu não tenho nada para avaliar. Eu tenho que fazer avaliação 30% das vezes. O marido tem alguma alteração, às vezes importante, no espermograma, que também contribui para a infertilidade. Entendi. Então, os dois têm que ser avaliados sempre. Sempre, sempre são os dois. Tá. Agora, deixa eu só entender uma questão. Você falou que no tratamento da fertilidade, na maioria das vezes é indicado a fertilização in vitro. Isso é porque a endometriose, como você tinha falado anteriormente, ela afeta a qualidade do endométrio, é isso? Ou também tem a questão da obstrução das trompas que você tinha mencionado? Quer dizer, eh, uma mulher que tem endometriose, na maioria das vezes, para engravidar, ela vai ter que fazer a fertilização in vitro, ou é muito de caso a É. caso? É muito caso a caso, mas em linhas gerais, o que, que a gente avalia? Tem endometriose, aonde que está essa endometriose? Uma endometriose Tá, grave, uma endometriose leve? Qual que é a idade da mulher? Acima de 35 anos, acende a luzinha vermelha, eu tenho que acelerar o processo. tá. Abaixo de 35 anos, eu posso ser um pouquinho mais maleável, dependendo da avaliação da reserva. Então, eu tenho que olhar assim, essa mulher fez o diagnóstico de endometriose. Ela já tentou engravidar antes e não conseguiu? Qual que Uhum, é a idade dela? Como é que está a reserva ovariana? As tá. trompas estão boas? E como que está o espermograma? Porque, em geral, eu costumo ter algumas alterações que
apontam que o melhor caminho é a fertilização in vitro. Por que Entendi. a fertilização in vitro? Você vai tirar óvulo e espermatozoide de dentro daquela pelve que está muito inflamada, você vai obter mais óvulos, vai sincronizar melhor, vai Uhum. garantir que vai ter fertilização e embrião para poder transferir. Então, você vai Tá. melhorar o processo como um todo, tirando daquele ambiente ruim que tem na pelve da mulher com endometriose. Tá, mas só para a gente entender, no caso de uma mulher que tem endometriose, mas que seja jovem, tem uma boa reserva, o espermograma tá ok, as trompas estão ok também, estão boas, ela pode tentar, ela não tentou engravidar Pode. ainda e não conseguiu, então ela É, pode tentar uma gravidez natural, dependendo é. do quadro Eu, geral. sim, eu converso com as minhas pacientes que eu falo que eu vou deixar em liberdade vigiada, Uhum. que eu mando para casa para fazer o dever de casa, Sim. mas eu monitoro. Por quê? Tá, Tem algumas que ficam menstruando, não dão conta, ficam tendo dor. certo. Tem outras que, às vezes, elas não têm, o ciclo fica um pouco irregular, que a endometriose pode fazer isso. Uhum. Então, às vezes, não está ovulando, porque eu mando monitorizar assim. O ciclo está certinho, está tendo muco, tipo clarinha de ovo, está tendo Uhum. aquela dor do meio do ciclo, tudo que são sinais naturais de ovulação. Não precisa ficar Certo. comprando kit, fazendo isso, não. Uhum. É só prestar atenção, né, no corpo em funcionamento, porque às vezes não está acontecendo isso. Então, eu Entendi. faço essa avaliação inicial, vejo, tem sinais de bom prognóstico, aí a gente pode tentar esse período de observação para a gente também não perder o ponto do melhor momento de tratar. Uhum. Agora, no caso, você falou que o tratamento depende da situação da mulher e também do que ela deseja, né. No caso de uma mulher que não quer engravidar, pode ser feito esse tratamento hormonal para suspender a menstruação. No caso da Pode. mulher que quer engravidar, não dá para suspender a menstruação, porque você vai suspender a ovulação também, né. E aí, nesses casos, como é feito o tratamento? Tem a opção da cirurgia, dependendo do caso, mas, existe outra alternativa de tratamento sem ser a cirúrgica? Além de tudo que você falou também de cuidar da saúde em geral, de exercício, alimentação, tem outras alternativas? Assim, para dor, a gente usa analgésicos. Se a Tá. questão é dor, eu gosto de colocar elas em acupuntura, eu acho que funciona super bem, tem uma melhora boa, mas a gente usa os analgésicos de uso regular, Uhum. né? Tá. Porque se ela vai tentar engravidar espontaneamente, então eu tenho que deixar ela livre de medicação hormonal. E Certo. aí não existe essa medicação que trata a endometriose, que trata a dor e ainda deixa engravidar, ela não existe. Isso Não aí é existe. um sonho de Uhum. quem trabalha com endometriose. Está vindo coisa nova aí o ano que vem, mas não resolve 100%. O que Mas o que é? É um ideal novo medicamento? é, na verdade, assim, por coincidência, é uma medicação que está vindo aí, que é uma das enzimas que eu estudei no meu doutorado, que trabalha Uhum. lá dentro do implantezinho, porque aonde você tem esse implantezinho de endometriose, a endometriose gosta de estrogênio, que é o hormônio feminino. Certo. Então, quando a gente faz alguns tratamentos, você bloqueia para reduzir o estrogênio. Só que ali dentro do implante, da lesão de endometriose, é como se fosse um micro-universo. Então, ali tem uma maneira de você manter o estrogênio circulando mais tempo. É como se a lesão aprendesse a economizar o estrogênio para ela sobreviver mais tempo. É como se Certo. houvesse uma inteligência dentro dessa Uhum. lesão. Eu acho isso assim extraordinário, como É. que você tem esses mecanismos para perpetuar. Então, são Uhum. mecanismos locais. Por isso que você não para a doença. Mesmo em tratamento hormonal, a doença continua progredindo, só que ela é bem lenta. Certo. Né? Você lentifica ela mais. Ela tem, né, um comportamento benigno, ela não invade para destruir, para acabar com o seu organismo. Então, você consegue fazendo esse tipo de controle. Mas é, como dizia meu avô, tinhosa. Então, a gente, por isso que é difícil de lidar. Mas está vindo alguma medicação que talvez consiga trabalhar ali dentro do implante e dar uma paralisada nele. Tá, então, Não acabar com o que já está, mas paralisar o essas funcionamento. tá, então, assim, falando também, de novo, de um jeito bem leigo, bem simplista, essas novas medicações têm um mecanismo, então, de segurar aquela lesão que já existe, é isso? É, ali o que ela vai fazer?
você depende desse hormônio, eu vou bloquear a Uhum. ação local desse hormônio, você vai morrer de fome, falando de uma maneira Mas ele bem bloqueia só simplista, localmente? Ele não faz a só mulher parar de localmente. produzir hormônio? Não, não, ele vai produzir porque o hormônio ele é produzido e aí a gente tem enzimas que quebram ele e inativam. Aí o que a endometriose faz? Tira a enzima que inativa ele. Então você pode aumentar a inativação. Tá, mas aí como é que essa enzima vai trabalhar ali onde precisa? É muito Pois é, mas aí, complexo isso. aí você vai para aquele. Porque a expressão da enzima não implante de endometriose é aberrante. Ela não é natural. Uhum, Ele tem isso para ajudar. É como se ele criasse uma rota de desvio para ele. Aí a medicação vai lá e bloqueia e não vai chegar o hormônio ali, ele não vai conseguir uhum, sobreviver dessa forma. Aí eu acabo com aquele implante. uhum, Mas isso tudo ainda está em fases de estudo, pode ser que termine os estudos esse ano, que talvez o ano que vem comece a vir, mas uhum, ainda tá distante. O que a gente faz é bloquear a menstruação. uhum. Tá. Bom, tomara que esses medicamentos cheguem logo aí nas farmácias. Eu sei que esse processo de pesquisa é, né, É muitas longo. vezes lento e longo, mas enfim, é uma esperança aí para as mulheres É, que sofrem disso. uma outra coisa assim é que essas doenças femininas elas recebem pouco investimento. Por isso Sim. que essa sociedade da Marilu Baweg, ela é muito ativa para isso, para arrecadar fundos, para Uhum, fazer conscientização, porque muitas dessas doenças femininas, muitas das doenças relacionadas à menstruação, elas são pouco estudadas, pouco valorizadas. Isso é uma maneira de desigualdade, né? com certeza, é. Já que elas afetam tanto a qualidade de vida das mulheres, Sim, tinham que ser mais estudadas, né? sim. Na verdade, não estudá-las é sinal de pouca inteligência, sabe por quê? Porque tem estudos mostrando que as mulheres mudam a vida da sociedade. Uhum. Então, uma mulher com uma saúde bem cuidada, o entorno dela sofre esses efeitos benéficos. Então, Com assim, certeza, a tem estudos, família, a os família, o colegas de trabalho, trabalho, todo mundo, né? em todo mundo. Então, assim, tem até assim, projetos das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde, né? Que todos aqueles objetivos do milênio de colocar a saúde da mulher e cuidar de uma coisa chamada saúde menstrual, que a gente saia desse estigma, né? Que menstruação é aquela coisa suja, aquela coisa sobre a qual não se fala, e que Uhum, cada uma, né, vai lá para sua tenda vermelha e fica lá e curte o que quer que seja, que a mulher acabava com as colheitas, né, no período menstrual e podia tem que tirar essa mistificação uhum, e colocar isso e orientar, e são coisas que tem que vir desde criança. Porque é a própria mãe, às vezes, que estudou, que é viajada, que a hora que chega a menstruação da filha, fala, aí, minha filha, começou o seu sofrimento, é, a começou o gente seu já trabalho. trata como Isso um passa. martírio, né? Com... É. Esse estudo francês mostra que, como dismenorreia pode ter algum componente genético e endometriose pode ter, a gente não tem essa certeza, porque estudar endometriose em famílias é às vezes complicado, mas esse comportamento é aprendido às vezes e passado. Então, essa coisa de que, não, isso é cólica, não, você toma isso aqui e pronto, e vida que segue. Então, as meninas acabam levando isso. E às vezes Uhum, eu recebo paciente que a mãe tinha endometriose e que a mãe fala: como eu engravidei, eu não achei que minha filha ia ter problema. Só que essa mulher é a mulher dos anos 70 e 80 que engravidava, né? Antes dos 30 anos, já estava com dois, uhum, três filhos. Ela está dando conselho para a filha dela, que agora está com 30 anos, que uhum, está vivendo uma outra vida. Então, até isso a gente tem que aprender a conversar e a falar com essas mulheres para sim. se perceber isso e buscar ajuda, porque Uhum. ajuda tem. É muito raro a gente não conseguir ajudar. Bom, acho que a gente chega ao final do nosso programa e eu acho que essa mensagem final é a mais importante, que é a gente parar de normalizar a dor, né?
e achar que Sim, mulher é forte, tem que aguentar dor, tem que aguentar tudo, não, né, a gente tem que investigar, como você falou, raramente não vai ter nada que não se possa fazer, sempre dá para melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Então é isso, ouvinte, se alguém aí sofre com cólicas fortes, sofre com dor na relação sexual, sofre com outros sintomas desses que a gente falou aqui, vão investigar, procurem médicos. Talvez você tenha que passar por mais de um médico? Infelizmente, talvez sim, mas assim, não desistam de cuidar da qualidade de vida de vocês e de não sentir dor mais, né, doutora? sim, sim. É o que eu falei, a mulher, ela é guerreira para tanta coisa, ela tem que ser Uhum. guerreira para a saúde, para a qualidade de É. vida dela, ela larga isso tudo para trás e isso gera uma bola de neve que aí depois a Uhum. vida fica ruim, fica cinza, e às vezes ela nem sabe por quê, e está deprimida, não sabe também por Uhum. quê. Então, assim, foco, qualidade de vida, assim, essas mulheres todas extraordinárias que fazem, né, coisas extraordinárias com a família, com os filhos, né, dão apoio, vão buscar Uhum. saúde, porque isso é fundamental, isso cuidar de si influencia todo mundo que está Uhum. à volta. Isso. Não aceite normalização de dor e se o seu sonho é a maternidade, planeje-se. Uhum. Então tá, espero que a gente tenha ajudado quem está escutando a gente aí. Lembrando que se você está ouvindo em alguma plataforma de áudio, a gente tem o canal no YouTube também. Vou deixar o link na descrição. E se você está ouvindo pelo YouTube, vou deixar o link também para você ouvir os outros episódios anteriores. Doutora, queria agradecer muito a sua presença aqui. Acho que foi super esclarecedor. E eu espero de coração que a gente consiga ajudar quem está passando por esse problema e sofrendo com as dores. Espero que você consiga procurar ajuda e melhorar a sua qualidade de vida. Então, obrigada, doutora Márcia. Obrigada, foi um prazer. Foi muito legal o nosso papo. E até o próximo episódio, então. Tchau, tchau. Podcast Mãe.